reino de Deus. Amém, igreja? Você quem crê? Amém. Amém. Deus tem planos bons, planos de paz para cada um de nós. A Bíblia diz isso. E nós acreditamos nos planos de Deus. Nós precisamos orar, colocar essas crianças diante de Deus, pedir ao Senhor que os guarde sempre, amém? E que a palavra de Deus se cumpra sobre a vida deles. Estenda suas mãos, igreja, em nome de Jesus. Opa, Deus tocou no coração aqui. Tem alguém aqui que está esperando uma resposta de Deus e sabe que só Deus pode fazer? Vem pautar em nome de Jesus. Deus pediu para orar, para liberar essa bênção sobre sua vida. Você quer uma resposta e sabe que só Deus pode fazer. Você já tentou todos os recursos, não conseguiu. Só Deus. Opa, pode subir. Amém. Glória a Deus. Você já tentou todos os recursos e Deus ainda não fez. Ou você acha que Deus não fez? Deus está louco para fazer. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pode subir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Deus, nós entramos em oração com a tua igreja, Deus, como diz a tua palavra. Se dois ou mais concordar na terra em oração acerca de alguma coisa, no céu, Deus, há concordância. E nesse momento, Deus, fazendo uso da tua palavra, que é soberana, meu Deus, ela é a base de toda a nossa fé. Nós fazemos uso agora do que está na tua palavra. Apresentamos o Senhor em orações, ó Deus, cada um dos seus filhos que ali naquele altar está. Tem um desejo, tem um sonho, tem um propósito, tem algo da parte do Senhor para ser realizado na vida deles. Nós também sabemos, ó Deus, que existem inimigos espirituais que tentam atrapalhar, que tentam atrasar, que tentam tirar os teus filhos, ó Deus, do propósito pelo qual o Senhor já determinou a bênção. E nós oramos nesse momento quebrando, ó Deus, toda essa influência negativa, todas essas palavras de maldição lançada, todo olho grande, toda inveja, toda palavra de maldição, ó Deus, lançada, ó Deus, por sacerdotes, lançada por autoridades, ó Deus, sobre a vida desses que aí estão. Nós repreendemos na autoridade do seu nome e liberamos sobre eles a tua palavra. A tua palavra é a última palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos bons, planos de paz, de prosperidade. E essa palavra, esses planos que nós desejamos para todos nós, inclusive os teus filhos que ali no altar estão. Que as tuas palavras, ó Deus, não seja frustrada, nenhum dos seus sonhos. Assim nós oramos e cremos no poder da oração, em nome de Jesus. Diga assim, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Já estão abençoados. Amém. Já estão abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Desde já eu agradeço aí a Deus pela vida de cada um que aqui está. E da parte do Senhor, eu coloquei no coração nesses dias que estaríamos aqui durante o tempo determinado por Deus, às quartas-feiras, em um culto de ensino. Apesar de todos os cultos, né? Todos os cultos são cultos de ensino, mas especificamente nas quartas-feiras Deus pediu que eu fizesse uma série, né? Um tempo aí de ensino, ensinar a igreja os princípios fundamentais da igreja. Porque é importante estarmos assim trazendo à memória sempre, né? Para que Deus nos salvou? Para que Deus nos trouxe para a igreja? Por que Deus nos apresentou à igreja? Por que a igreja, né, foi nos apresentada? De tantos milhões de pessoas que habitam na terra, e em especial aqui no Parque Mambucaba, mais de 44 mil pessoas moram aqui. Por que Deus escolheu você para estar numa igreja? Ainda que você esteja somente visitando, ainda que você somente visite a igreja ou esteja visitando pela primeira vez, o porquê de mais de 40 mil pessoas Deus escolheu você? Por que Deus não escolheu outra pessoa?
Talvez, eu não sei você, mas um dia eu me perguntei, eu falei, Deus, por que o Senhor me escolheu? Tantas pessoas eu conheço melhor do que a mim, e o Senhor me escolheu. E um dia Ele revelou isso. E eu creio que Deus tem um porquê na vida de cada um aqui. Deus, Ele tem um desejo, Ele tem um sonho de salvar o mundo inteiro. Por isso Ele colocou Jesus à disposição para aquela cruz, para sofrer o que sofreu, com o propósito de salvar o mundo. Mesmo a palavra dizendo que não será possível salvar o mundo. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. O fato de você ser escolhido, de você ser chamado para estar na igreja, ou alguém te chamou, alguém te convidou, ou o próprio Espírito Santo visitou você no seu particular e tocou no seu coração e você sentiu o desejo de fazer uma visita. Sentiu o desejo de ir até a igreja. E numa dessas visitas, você foi tocado pelo Espírito Santo de tomar uma decisão e entregar sua vida para Ele. Porque você foi tocado por uma palavra, foi tocado pelo Espírito Santo te convencendo que aquele dia, aquele momento era a hora decisiva que você tinha ali para aceitar Jesus. E quantas vezes nós resistimos isso? Quantas pessoas vêm na igreja a primeira vez, vêm a segunda vez, vai para outra, e, não, semana que vem eu vou na outra, semana que vem eu vou na outra. A hora que Deus me tocar, eu aceito Jesus. Eu entrego a minha vida para Ele. E quantas pessoas às vezes visita todas e não faz, ainda que o Espírito Santo ministre no coração dela e diga, vai lá na frente hoje. E por inúmeros motivos as pessoas deixam para depois. Não, amanhã. Eu acho que eu não estou pronto. Amado, nem eu, que entreguei minha vida para Jesus há 25 anos atrás, vai fazer agora em outubro, eu não estou pronto ainda. Se hoje Deus me perguntar, você está pronto para me aceitar como Senhor e Salvador? Eu ia falar para Ele, não estou pronto. Porque nós só vamos estar prontos no dia do arrebatamento. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 para frente. No dia do arrebatamento, no dia do arrebatamento, é que nós estaremos prontos. E para você estar no dia do arrebatamento apto a receber de Deus a transformação completa, para que você esteja totalmente apto, pronto para ser salvo, você precisa perseverar até o fim na presença de Deus. Você precisa tomar a cruz, negar a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. Todos os dias é dias de renúncia. Todos os dias é dia de você lutar contra o seu próprio ser, sua própria carne, sua própria vontade. Quem aqui teve que lutar fortemente hoje para estar aqui? Quem teve que lutar fortemente consigo mesmo? Desânimo, cansaço, dor no corpo, dor na cabeça, briga em casa. Tá tudo bem, na hora de ir pro culto arruma um problema. Bota uma roupa, não tá boa, bota outra roupa, não tá boa, e aquela roupa você comprou, no dia que comprou você achou ela linda. E pagou até caro. Aí no dia do culto você põe a roupa e acha ela feia. Você já percebeu isso? Dá desânimo, não dá desânimo pra gente? Não dá aquele desânimo? Agora, se chegar alguém na hora e falar assim, vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um açaí? Parece que aquele desânimo some e vem um ânimo forte. E você fala, vamos sim, deixa até que eu pago. Você até paga o açaí. Vamos comer uma pizza, você até se anima. Mesmo, estou precisando mesmo de uma relaxada. Eu vou lá comer essa pizza. Olha, deixa que eu racho. A gente vai rachar. Aí chega lá, racha a despesa, dá 40, 50 reais para cada um. E às vezes quando você insiste e vence essa fraqueza, esse desânimo, vem na igreja, chega na hora da oferta, você não consegue fazer uma oferta de 5 reais. E você consegue rachar uma pizza de 50. Quando não, muito mais do que isso. Por que isso, pastor? Porque isso é espiritual, irmão. Por isso que ele diz que muitos são chamados. Esses chamados, muitos chamados,
a Bíblia chama de oportunidades. Muitos têm a oportunidade de serem escolhidos. Mas quem será escolhido? Está lá em Salmos 24. Depois você lê em casa. Quem são as pessoas que serão escolhidas no meio daquela multidão que foi chamada? Nós estamos aqui hoje num grupo bem pequeno, mas tem cultos aqui que o grupo é grande. E mesmo quando o grupo é grande, eu tenho a certeza de que nem todos serão escolhidos naquele dia. E dependendo do dia, como eu estiver, nem eu serei. Por isso aquele dia, a Bíblia chama que é um dia de muitas surpresas. É um dia que nós precisamos estar preparados para aquele grande dia. Por isso Pedro diz, viva a cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Quer dizer, o que ele está dizendo? Viva cada dia como se fosse o dia do arrebatamento. E aí a pergunta que eu faço para você, que serve para mim, é que se hoje for o arrebatamento, estamos prontos? Será que estamos prontos hoje, se o arrebatamento for hoje? Se o dia do fim de todas as coisas fosse hoje, será que estaríamos prontos? Estaríamos aptos a ser transformados? Abra aí em 1 Coríntios capítulo 15. Eu não ia começar por aí, tá? Não ia começar por aí. Mas o Espírito Santo é que manda no negócio. Olha aí em 1 Coríntios capítulo 15, só para te dar uma certeza aí, para te mostrar algo aí forte. 1 Coríntios capítulo 15, aqui no telão vai aparecer para quem não trouxe a Bíblia. Para quem não trouxe a Bíblia, está aqui no telão de televisão. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Olha o que está escrito aí, só para você, para não ficar nas minhas palavras. Olha só o que diz aqui o texto, ó. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Olha o que diz aí. E agora eu digo a vocês, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Agora sim, agora eu entendi por que ele pediu para ler isso aqui. Justamente nesse versículozinho, no finalzinho dele, é corrupção. Depois vocês vão entender. Ele está dizendo que a carne e o sangue não pode, não vai, não tem como herdar o reino de Deus. Muito menos a corrupção herdará a incorrupção. Presta atenção que é forte isso aqui. Versículo 15. Mas eis aqui eu vos digo um mistério. Isso aqui é um mistério, é coisas que só Deus sabe. É um mistério. Olha o que ele diz. Eis aqui um mistério. Presta atenção. Na verdade, nem todos nós morreremos. Talvez na tradução está dormiremos, mas é morreremos. Nem todos nós morreremos. Mas todos nós seremos transformados. Presta atenção. Serão transformados. Ó, num momento, num abrir e num fechar de olhos, antes da última trombeta. Por que última? Porque são 4 trombetas que serão tocadas. Cada uma por sua vez. E cada trombeta dessa vai marcar uma fase, um tempo do fim. Acontecimentos que vão acontecer no fim. No verso 52, ele diz, no momento, no abrir e no fechar de olhos, antes da última trombeta, será um sinal rápido demais, abrir e fechar de olho. Ele diz assim, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o que, irmãos? Transformados. Ele está dando aqui um mistério, ele está fazendo uma revelação divina para cada um. Ele está dizendo o seguinte, olha, irmãos, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados antes do som da última trombeta. E será um advento de um abrir e fechar de olho como acender ou apagar de uma luz. Será muito rápido. E quando isso vai acontecer? Perto do fim. Esse dia aí é o dia do arrebatamento. É o dia que as pessoas serão tomadas da terra subitamente, vai desaparecer. E ele está dizendo, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. O que ele está dizendo? Que nesse dia do arrebatamento você pode estar vivo. Eu posso estar vivo. Mas se for daqui a 50 anos, com certeza eu vou estar morto. Se for daqui a 30 anos, talvez eu já esteja morto.
Se for daqui a 20 anos, talvez muitos de vocês já estejam mortos. Mas ele está dizendo, olha, nesse dia do arrebatamento, nem todos estarão mortos. Os que estiverem vivos, que é isso que ele está falando, nesse dia, serão transformados num abrir e fechar de olho, num acender e apagar de uma lâmpada. Será muito rápido. E enquanto você está sendo arrebatado da terra, os mortos estão sendo ressuscitados. Que mortos são esses? Aqueles que morreram em Cristo. Estarão sendo ressuscitados. Olha o que ele diz aqui, presta atenção. Olha o que diz o texto, no versículo 52. No momento, num abrir e num fechar de olhos, antes do último tocar da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis. Esse aqui é aqueles que morreram em Cristo. E nós que estaremos vivos nesse dia, seremos transformados. Verso 53. Porque convém que isto aconteça. Que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto ou corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí a resposta é o seguinte: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede o que, irmãos? Firmes e o que mais? Constantes, sempre abundantes em quê? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. Então você precisa ser constante, estar firme, inabalável, aguardando esse dia, que é o dia do arrebatamento. Por isso que eu disse para você, nós não podemos dizer com certeza quem vai e quem fica. Porque este dia será um dia de surpresa. Pode ser que este dia, no dia deste acontecimento, eu não esteja pronto. Quem sabe nesse dia você não estará pronto. Por isso nós precisamos viver cada dia como se fosse esse dia. Quem é que está pronto para ser arrebatado hoje? Não responda, não levante a mão para não envergonhar a gente que não está. Porque às vezes você levanta a mão e envergonha a gente que não está pronto ainda. Né? Mas ele está falando que nesse dia do arrebatamento você precisa estar pronto. Porque aí se cumpre a palavra, que muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos nesse dia. Vamos abrir em Daniel 12? Daniel 12, só para dar a contextualização da palavra. Eu estou contando para você o que está aí no Novo Testamento. Tá? O apóstolo São Paulo, homem cheio do Espírito Santo, que disse isso aí. E ele está dizendo, olha, eu conto para vocês um mistério. É o mistério do arrebatamento. Porque o arrebatamento é um mistério. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e ninguém sabe quem vai e quem fica. Mas a Bíblia nos dá assim, uma direção para que eu e você, para que nós caminhemos nessa direção, para que neste dia possamos ser escolhidos. Porque chamados todos foram, amém ou não? Amém. Quem aqui foi chamado pelo Espírito Santo para estar hoje aqui? Amém? Se você está aqui, pode ter certeza que você foi chamado. Agora, será que você vai ser escolhido nesse dia? Aí é particular seu. Será que eu vou ser escolhido naquele dia? Particular meu. Eu pretendo. Eu posso dizer que vou? Não sei. Porque naquele dia só Deus sabe. Porque talvez hoje você não esteja pronto, talvez hoje eu não esteja pronto. E naquele dia estaremos. E talvez você que hoje está prontinho para ser arrebatado hoje, está santinho, naquele dia talvez você possa não estar. Olha Daniel capítulo 12. Deixa eu ler ali junto com você. Está aí no telão, por favor? Demorou, hein? Daniel 12. Olha o que diz aqui, ó. Cadê o versículo? O versículo 12. Versículo 1. Daniel 12, verso 1. Cadê? Eita. Viu como é que funciona?
Olha o versículo 2, ó. Olha o versículo 2, ó. Ah! Ih! Olha o versículo 1 de novo, ó. Com a mão esquerda. Ai. Tá vendo? O negócio aqui é um mistério, irmão. Aqui é um mistério. Presta atenção nisso aqui no versículo 1. Versículo 1. Ah, não, é que eu esqueci. Tem que apertar, tem que fazer assim com a tela, né? Fazer assim. Né? Deixa aqui. Olha só. Vamos ler. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. E todo aquele que for achado aonde? Escrito aonde, irmãos? No livro da vida. Vamos lá, passa aí, isso. Ó, e muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros? É o que está lá na palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa revelação aí foi dada a Daniel, no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, do livro de Daniel, a última passagem do livro de Daniel. Está muito perto de se cumprir. O apóstolo Paulo vai falar disso aí lá em 1 Coríntios 15, onde nós vemos aí. Que naquele dia, muitos dos que dormem no pó da terra, uns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros para o desprezo e vergonha eterna. Por quê? Porque no dia que a morte física o visitou, ele não estava preparado. Por isso, Paulo diz que você tem que viver a cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Ninguém aqui sabe a hora que vai morrer. Vai que eu estou aqui pregando para vocês e me dá um infarto aqui, eu morro aqui. E eu não estou pronto. Mas eu fui chamado. 25 anos atrás, Deus me chamou e eu estou 25 anos no caminho. Eu só não estava pronto naquele dia que a morte me visitou. Assim também pode ser no dia do arrebatamento que Paulo diz, olha o mistério, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. E se naquele dia, irmão, não estiver pronto? Por isso nós temos que estar a cada dia mais perto de Deus. Posso ouvir um amém? Agora sim, agora volta aí para Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você? Existe uma briga no mundo espiritual o tempo todo. Batalhando o tempo todo para que você, sabe, não esteja pronto, não esteja preparado para aquele dia você ser escolhido. Chamado todos nós fomos. Muitos que estão lá fora já foram chamados. Muitos que estão lá fora já fizeram as suas escolhas. Foram chamados, pertenceram ao ambiente, trabalharam no ambiente, serviram no ambiente, mas chegou um ponto que acharam pesado demais e desistiram, abriram mão. Perdeu a fé, não acreditou mais, abriu mão, estão lá fora. Quer dizer, abriu mão de serem escolhidos. Pastor, mas pode ser que naquele dia eles voltem. Amém. Por isso que eu digo para você, hoje, se for arrebatamento, talvez não. Naquele dia, talvez sim. Assim, Deus ele disse para a gente, esteja perseverante, firme, constante, sabendo que a sua obra, o que você faz, não será em vão no Senhor. Fique firme, fala para o irmão do seu lado, se firme, vale a pena. Se firme mesmo. Não está pronto hoje, você pode sair daqui pronto. Como assim, pastor? Você pode sair daqui preparado. Como? Vamos ler. Êxodo capítulo 3, verso 21. Ele fala assim, Êxodo 3, 21 diz assim, eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não sairá de mãos vazias. 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha, a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de pratas,
objetos de ouro, roupas, que vocês porão sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Presta atenção que é muito sério isso aqui. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou libertando vocês hoje do cativeiro. Mas eu não quero que vocês saiam do cativeiro de mãos vazias. Eu quero que vocês saiam do cativeiro cobertos de ouro, prata e boas roupas. Olha a vontade de Deus. Deus está falando assim: eu quero tirar você dessa escravidão, dessa vida de escravo, essa vida miserável, de escassez, que até hoje vocês viveram. E eu não quero que você somente seja liberto no corpo e saia daí. Troque o território, saia do ambiente. Eu quero que você mude a sua história. Eu quero mudar a sua história. Você estava escravo, miserável até hoje. Mas a partir de hoje você não sairá mais de mãos vazias. Vai tomando posse, amado. Deus está dizendo que Ele tem o poder de transformar a sua história, a sua vida, num só dia, num único momento. O que Deus está dizendo aqui? Olha, Moisés, você vai até eles e diga para eles o seguinte: que eu, Deus, vou dar graça a eles, aos olhos dos egípcios, do povo do Egito. Quando olhar para eles, eu vou dar graça para que o Egito entregue a eles o que eles vão pedir. Porque eu não quero que eles saiam de lá de mãos vazias. E quando eles abrirem a boca e fizeram um pedido, as pessoas do Egito, as mulheres ricas do Egito, os homens ricos do Egito, vão olhar para eles e vão achar graça neles. E vão abençoá-los com ouro, com prata e boas vestes. E eles vão tomar desse ouro, vão tomar dessa prata, dessas boas vestes e vão vestir os seus filhos. Posso ouvir um amém? Deus está dizendo que quer mudar a nossa história, a sua história, a minha história. Agora Ele está dizendo o seguinte: para que você tenha a sua vida mudada, você precisa da graça de Deus. Amém? Quem aqui precisa da graça de Deus? Graça é favor não merecido. E eu digo para você, irmão, se você entrou daquela porta para dentro e não confiar e não acreditar na graça de Deus, você entrou no lugar errado. Porque aqui não vale conhecimento humano, não vale sabedoria humana, não vale esforço humano. Aqui vale graça de Deus. Por isso que Ele diz: o meu povo, povo de quem? Povo de Deus. Ele fala: o meu povo viverá de quê? Alô? Meu Deus. O meu povo viverá não, Hebreus 11, da fé. Está lá no texto. Graça é favor. E para que a graça, que é o favor, venha sobre você, você precisa ter fé. E Ele diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você não tem graça. Por isso a palavra desgraçado. A palavra desgraçado quer dizer sem a graça de Deus. Então, quando Hebreus 11, ele diz: o meu povo viverá da fé. Que fé é essa? A fé que você tem em Deus para receber a graça dele. Então, quando você acredita em Deus, você deposita a sua fé em Deus, aí vem a graça. Que é um favor que você não merecia. Mas porque você acreditou, você lançou sobre ele a sua fé, você acreditou que a graça dele virá sobre a sua vida, e aí, meu irmão, pode ter certeza, a graça te alcança. Posso ouvir um amém? Por isso que ele está dizendo aqui: eu farei com que o povo olhe para você e ache graça em você. Que graça é essa? A graça de Deus, favor de Deus. E quando essas pessoas olharem para você e achar graça em você, essas pessoas vão ser facilitadoras na sua vida. Porque cada um de nós aqui dependemos um do outro, sim ou não? Você pode dizer assim: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Essas forças aqui, esses braços aqui é que me sustentam. Amém. Dentro do seu ponto de vista, eu posso ser conversando com você, eu posso te entender e dar razão a você. Você está certo. Que os seus braços, sua força, seu trabalho é que te dá alguma coisa. Mas você tem que trabalhar para alguém. E esse alguém é gente. Você precisa fazer alguma coisa, realizar alguma coisa para alguém. Então, alguém vai se servir dos seus trabalhos, da sua força.
E esse alguém, se servindo da sua força, vai te recompensar. Então, indiretamente ou diretamente, você está trabalhando para alguém, você depende de alguém. Sim ou não? Você dependeu da sua mãe e do seu pai para estar aqui hoje, sim ou não? Ou você nasceu do vento? Não, nasceu. Bezerro nasceu. Não. Nós precisamos dos lixeiros, pegar o lixo na nossa porta, sim ou não? Dos varredores. Nós precisamos de policiais na rua para dar segurança, outros para organizar as coisas. Nós precisamos de pessoas, em todos os sentidos, sim ou não? Então Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer com que você tenha graça aos olhos dessas pessoas. Alô? Para que essas pessoas facilitem a sua vida. Agora, quem aqui já teve a vida complicada por causa de pessoas? Mas só um? Oh, meu Deus, são todos santos. Eu moro onde? No céu? Irmão, qual é o endereço lá do céu? Quem aqui já teve a vida complicada por causa de gente? Ah, porque pessoa é gente, tá? Só para lembrar vocês que pessoa também é gente. Quem aqui já teve problema com gente, com pessoas? Teve prejuízo com pessoas? Quem aqui já teve raiva de pessoas? Quem aqui já foi traído por pessoas? Quem aqui precisava da pessoa, a pessoa virar as costas? Você está vendo como é sério o negócio? Da mesma maneira que as pessoas podem atrapalhar, dificultar e impedir, ser um empecilho na sua vida, Deus está dizendo, mas eu posso fazer com que essas pessoas achem graça em você e facilite a sua vida. Alô? Então Deus está dizendo o seguinte, que o poder está nele. Não, pastor, o poder de quê? Dele fazer com que a pessoa ache graça em você. Porque para fazer a pessoa ter raiva de você é contigo. Mas para fazer a pessoa ter graça com você é com Deus. Sim ou não? Está aí no texto. Aí o que ele está falando aqui? Eu quero que você... Meu Deus do céu. Em nome de Jesus, você vai entender o que Deus está falando aqui. Presta atenção. No capítulo 2... No capítulo 3, ele está dizendo o seguinte, eu vou fazer com que as pessoas achem graça em você e te abençoe. Sim ou não? Olha aqui no Êxodo 25 agora. Vai para Êxodo 25, saia do 3, vai lá para 25. Eu preguei domingo e domingo passado, 2 palavras, essa é a terceira. Deus está dizendo o seguinte, eu quero preparar você para um novo tempo que está surgindo. Deus tem um novo tempo sobre a vida de todos nós aqui. Assim como Deus está preparando o Brasil para um novo tempo. O Brasil, a qualquer momento, vai viver uma virada. E vai virar um tempo, está surgindo no mundo espiritual um mover de Deus. Não é nada do homem. Eu estou pregando aqui poder de Deus. Amém? Quando tudo parece que acabou, aí pronto. Aí entra o momento de Deus, aí entra o caróis de Deus. O Cronos, que é o tempo do homem, é onde o homem vai fazendo as coisas, vai tomando decisões, fazendo escolhas, se corrompendo, dificultando tudo, fazendo com que as pessoas fiquem com raiva dele. E aí Deus está dizendo, não, mas eu estou chegando com um tempo onde eu vou fazer as pessoas achar graça em você. Ah, meu Deus. Pelo menos um tomou posse. Deus está dizendo que está chegando um tempo, amado, que Ele vai começar a mover os céus e as pessoas vão olhar para você e vão achar graça em você. Mas não estou dizendo qualquer pessoa, não. Pessoas que podem mudar a tua história. Pessoas que podem te dar um avanço. Estou dizendo qualquer pessoa. Estou dizendo pessoas que de fato tenham condições de mudar a sua história. Pessoas que podem pegar um currículo seu e colocar em evidência. Pessoa que pode abrir uma porta para você que só elas podem. Pessoas que podem julgar a tua causa. Pessoas que podem te fazer um tratamento e promover a cura de uma enfermidade. Pessoas que podem intervir e trazer uma libertação. Agora, quem são essas pessoas? Pessoas que Deus vai tocar no coração delas. Pessoas que Deus vai fazer com que elas olhem para você e achem graça em você. Quem aqui espera um aumento de salário? O seu patrão é bicho ou é pessoa? Pessoa. E Deus está falando, eu posso tocar no coração dele, achar graça em você e dobrar seu salário. Mas da mesma forma também você pode fazer alguma coisa que ele não ache graça em você e te manda embora.
Mas eu vim aqui para dizer para você que Deus mandou dizer que Ele vai tocar em corações para fazer pessoas ter graça. Mas você precisa estar favorável a isso. É isso que Deus está dizendo aqui. Porque há mistérios, amado, que só pertencem a Deus. O arrebatamento, eu te disse que vai ser um mistério. Estar preparado já é com você. Agora, o dia da escolha é com Ele. Mas você precisa fazer alguma coisa para que nesse dia que Ele for agir, você seja encontrado. E Ele fala, esse aqui, escolhe esse também, essa também, esses também. Aí Ele está dizendo o seguinte, eu vou dar graça para que as pessoas facilitem a tua vida. Mas você precisa entender. Primeiro, que você precisa estar no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Sim ou não? Outra, você precisa entender para quê? Para que Deus vai te abençoar? Porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ainda este ano a tua história muda. Pelo menos aqueles que creem. Ainda este ano, pode ter certeza disso. Eu estou falando aqui, é ainda este ano. Por isso que ele disse, perseverai. Persevere, irmão. Persevere. Olha o que ele está dizendo no capítulo 25, no verso 2. Ele diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. A oferta alçada aqui é uma oferta voluntária. Presta atenção nisso aqui. Eu não vou pedir dinheiro a vocês, não. Fiquem em paz. Tá? Pelo menos agora. Estou brincando. Eu não vou pedir dinheiro, não. Talvez nem oferta eu faça hoje. Eu quero que você abra o seu coração para a palavra de Deus. Esquece dinheiro. A minha vontade era nunca nem falar de dinheiro em igreja. Eu só quero que você entenda o princípio que está por trás da oferta. O que é oferta? A oferta não é dinheiro somente, não. Eu vou te mostrar hoje isso. Vou te mostrar isso hoje. Esquece dinheiro, tá? Pode esquecer dinheiro. Não vou fazer oferta hoje, não. Pode ficar em paz. Seus aí hoje não tem oferta. Presta atenção, quero que você entenda a palavra. No versículo 2 ele fala assim, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, Deus não quer oferta de qualquer um. Dele você vai tomar a minha oferta alçada. Deus está pedindo o seguinte, peça a eles que me devolvam o que é meu. Mas eu não quero que você tome de todos eles, eu quero que você tome daquele que entende que o que está com ele é meu. Você está entendendo, sim ou não, irmãos? Por que ele quer o que é dele? Porque lá no Êxodo 3, quem deu foi ele. Porque se você continuar lendo o Êxodo 3, quando ele diz, eu vou dar graça aos olhos dos egípcios para te dar ouro, prata e boas roupas para você vestir seus filhos, e vocês vão sair de lá não de mão vazia. E a Bíblia diz assim, e vocês saquearão o Egito, irmãos. Era o país mais rico da terra na época. Era os Estados Unidos de hoje. E quem era esse povo? 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saqueando os Estados Unidos. Eu não sei quantos milhões de pessoas moram nos Estados Unidos, gostaria muito de saber agora. Quantos habitantes existem? 450 milhões. Olha que lindo, maravilhoso. Palmas para Jesus, que o revelou. Que o revelou. Presta atenção, 400 e quantos? 450, por aí, 450 milhões é os habitantes dos Estados Unidos. E é uma das nações mais ricas da Terra. Presta atenção. Uma das nações mais ricas da Terra. 50... agora eu esqueci. Quantos estados? 35 ou 55? 50 alguma coisa estados. O estado mais pobre, presta atenção, o estado mais pobre dos Estados Unidos, a renda per capita anual é 55 por dia. A renda per capita por dia, R$55. O estado mais pobre lá, o miserável, R$55 por dia uma pessoa ganha. 50 estados. O mais pobre estado é R$55 por hora. Desculpa, por dia de a pessoa que trabalha lá. O mais pobre. Só a Califórnia, se fosse um país, eu estaria. Só a Califórnia. Isso.
Eu vi esses dias uma reportagem de um professor na área financeira, o cara entende, o cara falou, o cara é fera. Quando um cara aí disse assim, o Trump vai me pagar caro pelo que ele está fazendo com a gente aqui no Brasil. Aí o cara falou assim, eu vou só dizer para você, quem que é que vai pagar caro aí? Aí o cara pegou e colocou lá, o especialista, ele colocou a China, os Estados Unidos, não, a China, o Brasil e eu esqueci o outro país, acho que é a Rússia. São os 3 que são assim considerados ricos da Terra, na renda per capita, aquele que tem a maior renda per capita. O Japão, China, quer dizer, acho que tem 13, o Brasil 10 e um outro país 12. Juntando os 3 deu 33 por dia. A per capita renda dos 3 juntos, os 3 mais ricos juntos, fora os Estados Unidos. Os Estados Unidos, um estado, o mais pobre, 55. Juntando os 3 países, Brasil, China e Japão, juntando os 3, dá R$33. 33 a renda per capita. Agora não sei se é real, se é dólar, é 33. Os Estados Unidos, o estado mais pobre dos Estados Unidos, 55. Só para você ter noção. Aí o que eu estou falando com isso? São quantos milhões? 340 milhões. De habitantes? 340, diminuiu um pouquinho. Só um pouquinho. 340 milhões de habitantes. Aí você pega toda a renda dos Estados Unidos, divide entre esse povo, 300 e poucos milhões de pessoas. Você vê que os Estados Unidos é um país considerado um dos mais ricos da Terra. Agora pega essa riqueza toda dos Estados Unidos, que é dividida em 340 milhões de pessoas, e joga somente para 2 milhões de pessoas. Só para você ter noção de como o povo de Israel saiu de lá rico. E não saiu riquinho, não. Saiu bilionários. Em ouro e em prata. Muito, muito rico. As vestes finas do Egito. E Deus falou, eu vou fazer com que vocês achem graça aos olhos deles. Vocês não vão sair de mãos vazias. E outra, eu quero saquear o Egito e distribuir com vocês. Foi nesse nível, para você ver. Então eles não saíram com pouca coisa. Aí quando chega aqui em Êxodo 25, Deus vai dizer para eles o seguinte, Moisés peça a eles que me traga da minha oferta, daquilo que eu entreguei para eles lá. E eu quero que você peça a ele, olha o texto, mas só tome do homem cujo coração mover-se voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Verso 8. Olha o propósito dessa oferta alçada. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Qual era o propósito dessa oferta que Deus pediu a eles? Para construir o quê? Um santuário, uma igreja, um templo. Para que o próprio Deus habitasse no meio deles. Primeiro, Deus dá o recurso na mão deles. Deu dinheiro na mão deles. E não foi pouco. Deu toda a riqueza do Egito em ouro, prata e roupas caras na mão deles. Quando chega aqui, Deus fala assim, eu quero só que me traga uma ajuda. Cada um traga um valor para construir o templo, para que eu habite no meio. Amado, um pensamento assim de muita inteligência. Eles eram escravos do Egito por 400 anos. Ficaram lá 430. Chega alguém, esquece Deus. Chega alguém assim e fala assim, eu vou tirar vocês daí hoje, vou libertar vocês dessa escravidão e vou dar todo o ouro desse país na mão de vocês. Certo? E aí isso acontece. Ele sai de lá com ouro, prata e roupas caras. Quando chega num certo lugar, na caminhada, o inimigo não fica satisfeito. Não, eles levaram nosso ouro, levaram nossa prata, nos deixou pobre. Não, isso não vai ficar barato, eu vou atrás deles. Levanta aí os melhores exércitos, melhores carruagens, os melhores soldados e vamos atrás deles. E o inimigo veio atrás deles. Deus olha para trás, vê o inimigo e fala para Moisés, Moisés, sim, separa eles, coloca eles aqui entre o Mar Vermelho e entre essas montanhas, porque o inimigo está vindo aí com força contra eles. Mas, Senhor, aqui não tem saída, é um beco sem saída. Calma, eu vou mostrar para o inimigo com quem que ele está lidando. Aí quando o inimigo chegou, o povo de Israel ficou louco. Nossa, Moisés, você nos colocou nesse buraco aqui, eles estão vindo forte, ele vai nos destruir.
fique em paz, calma que Deus é a solução. Não, eles vão nos matar. A Bíblia diz que cada um pegou uma pedra para apedrejar Moisés, achando que Moisés encurralou eles, levou eles para um beco sem saída. Como se Moisés estivesse em sociedade com os inimigos. Está lá escrito, depois leia o livro de Êxodo, capítulo 2. Aí o Moisés olha para Deus, Deus, o povo está com pedra na mão e vai me matar. Deus falou assim, diga para eles que marche. Mas marche para onde seria? Em sentido ao inimigo? Não, em sentido ao mar. Mas, Senhor, diga para eles que marche. Aí a Bíblia diz que Moisés disse para eles, Deus mandou dizer que vocês marchem para dentro da água. Talvez, eu não sei, porque eu não estava lá, quem estava lá nesse dia? Acho que ninguém, né? Talvez nesse dia as pessoas pensaram que era para marchar, talvez era para nadar. Aí eles pensaram assim, não, morrer aqui, morrer pela espada de Faraó, não, melhor morrer nadando, vamos tentar. Quando a Bíblia diz que eles deram um passo, as águas se abriram. Aí imagina a boca os olhos dele e a boca dele diante daquilo. As duas águas se abriram. O chão ficou seco, sem uma gota de água. Está lá escrito na palavra, Êxodo 2. E eles começaram a atravessar. Aí, meu irmão, a fé aumenta. Quem não tinha fé ali, pode ter certeza. Se é nós que está ali, pode ter certeza. Aí está pulando aqui, igual o Assembleiano Roxo. Jogando, glória a Deus, aleluia. Agora eu sei que Deus existe, pode ter certeza. Aí o mar se abriu, o povo atravessou, o inimigo foi morto. Todo mundo conhece a história, viu lá na Record o filme. Aconteceu daquele jeito ali. Aí do outro lado, com o inimigo vencido, foi morto, todo o inimigo foi morto. Com dinheiro no bolso, rico, abastado, cheio de ouro e prata, os filhos vestidos como príncipes, como faraós. Muito gado, está lá na história, muito gado a perder de vista. Muita riqueza, irmão, saquearam o Egito. Agora o povo do Egito está todo morto, que é os únicos inimigos que poderiam vir tomar o que era deles. Morreu. Aí essa pessoa que bolou tudo isso, que executou tudo isso, chegasse para você e falasse assim, aí, você tem condições de me dar um trocadinho para me levantar um barraco aqui? Porque eu quero morar junto com vocês. Irmão, qual é o louco que não daria? Qual é o louco que não daria? Primeiro, eu não tinha nada. Era um escravo. Agora eu estou liberto e rico. Só por uma palavra dele. Uma palavra dele. Agora ele está dizendo que quer morar comigo. Morar onde eu moro? É demais. Você está entendendo, sim ou não? Quem não ia querer? Se uma palavra dele foi o suficiente para mudar a minha história, fazer o que fez, imagina agora ele em pessoa, habitando no nosso meio. Isso é só para ter noção. Como o povo foi egoísta em não dar. E quando Deus disse para Moisés, só tome daquele que o coração mover voluntariamente, porque Deus já sabia quem eram os voluntários. Não nesse momento da entrega, no momento que receberam. Porque nós nos corrompemos. Meu Deus. Não é na ação. A corrupção vem antes da ação. A corrupção nasce na mente, que a Bíblia chama de coração. A corrupção nasce no coração, que é na mente. Quando você se corrompe, você só externa o que já existia. Quem disse isso foi Jesus. Ele falou, o que mata o homem é o que está dentro dele. Porque dentro dele tem corrupção e outras coisas mais. Você vai ler lá. É isso que quando o homem coloca para fora, é que destrói ele, que corrompe o homem. Deus está dizendo o seguinte, olha como é forte. Eu quero mudar a tua história, eu vou mudar a história de vocês, sim ou não? Quem quer que a história se mude? Que mude a história. Deus está falando, eu vou mudar a tua história. Mas antes de mudar a tua história, eu preciso mudar você. Deus precisa tocar em nós, precisa mexer em nós. É fácil, pastor? Não é fácil. Quem é que acha fácil criar filho? Quem é que acha fácil criar filho? Fácil. Você fala para ele, não pode, ele senta lá bonitinho, não pode. Você fala para ele, não come, ele não come.
Você fala para ele assim, não mexe, ele não mexe. Você fala para ele assim, eu não quero que você vista essa roupa, ele não veste aquela roupa. Você fala para ele assim, ó, tome banho, seca o banheiro, ele seca o banheiro. Você fala assim, filho, lava a louça, mãe, já lavei. E, inclusive já sequei e já guardei. É assim, não é assim que funciona? É assim que funciona. Não sei na sua casa, aqui em casa é assim que funciona. Minha mulher está rindo, não sei porquê, mas é assim que funciona. É fácil, não é? Quem aqui é filho? Todos nós. Você era assim, não era? Quando a mãe pedia, você fala, não, mas já está pronto. Ih, já sequei. E outra, já passei até pano na casa. Não é assim que a gente faz? Olha a facilidade de criar filho. Aí você está entendendo como que Deus lida, né? Como que Deus tem... Deus é fácil para ele, muito fácil para ele. Você vê que Deus tira essas pessoas do Egito, abençoa, prospera a vida delas em tudo. Por uma palavra. Eles não viram Deus, ouviram falar de Deus. Porque quem foi o intermediário até aqui foi Moisés. Aí Moisés recebe de Deus mais uma informação. Peça a eles que me traga algo daquilo que eu dei a eles para construir um santuário, para que eu habite no meio deles. Mas eu te peço uma coisa, Moisés. Só tome daquele que o coração for voluntário. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo não foi voluntário. Sabe o que eles fizeram? No meio desse momento, Moisés sobe o monte. Ele dá a direção para o povo e fala para o povo, olha, vai para casa, prepare lá uma oferta alçada, isso é particular, é o valor que você achar que deve dar. Não tem valor, é alçada não tem valor, é você que determina o valor. E traga essa oferta no dia do ajuntamento. Eu vou ao monte conversar com Deus, saber o que Ele quer mais. E quando eu voltar, eu aviso vocês a hora de entrega. Ok? Ok. Foram para casa e ele sobe o monte. Ele subiu o monte. Ele chega no monte, Deus começa a dar as instruções. Como aquele povo deveria se comportar para não somente, presta atenção, não somente manter a riqueza que trouxeram do Egito, mas entrar num lugar aonde a Bíblia diz que seria uma terra que manava leite e mel. Presta atenção, eles já saem de lá ricos. E Deus ainda está levando para um lugar que manda leite e mel, a terra da promessa. É Deus dizendo assim, quando eu fizer na tua vida, eu vou fazer com abundância. Eu não vou te dar pouco, eu vou te dar muito. Esse é o sonho de Deus, o plano de Deus desde o início da história da humanidade. Quando ele colocou um casal naquele jardim, ele disse, coma de tudo livremente. Tudo que você vê na face da terra, coma livremente, até se fartar. Só tem uma árvore que eu não gostaria que você comesse dela. Então Deus sempre ele te dá em abundância, sempre ele vai te dar em muito, mas muito em abundância. Esse é o coração dele. Por quê? Porque, presta atenção, irmãos, primeiro, o Hebreus diz assim, aquele que se aproxima de Deus, primeiro, precisa se aproximar dele crendo que ele é galardoador e que ele existe. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Quem é Deus? Você já parou para pensar na transcendência de Deus? Na emanência de Deus? Ou melhor, no poder de Deus? Você já parou para pensar no poder do Deus que você serve? Serve não, no poder do Deus que é seu Pai, que é nosso Pai. Você já pensou no poder dele? Amado, um ser que não tem explicação, não tem como explicar, ninguém explica Deus. Mas a Bíblia diz que ele faz nascer uma nação num único dia. Por uma palavra ele diz, haja terra, e a terra saiu de dentro dos mares. Por uma palavra ele diz que haja luzeiros, que conduz o dia, o sol aparece. Que haja uma lua para poder clarear a noite, e a lua aparece. Que haja as estrelas para dar direção das estações. E teve um cientista aí, um pesquisador, que ele tentou contar. E quando chegou em 100 bilhões de estrelas, ele olhou e falou assim, cara, desisto. Ele falou, ele fez o desenho
que era assim, ele fez um desenho tipo um funil. Daqui até aqui, ele contou 100 bilhões de estrelas. Quando ele estava chegando na última contagem, achando assim, acho que eu cheguei ao final. Quando ele conta a última estrela que ele olha, ele vê um funil, ele vê o aberto. Sem fim. Ele falou, desisto. E a Bíblia diz que esse mesmo Deus, lá no capítulo de Isaías 40, ele diz assim, esse mesmo Deus chama cada estrela dessa pelo nome, todos os dias pela manhã. Você já parou para pensar nisso? Todos os dias pela manhã, ele chama cada estrela dessa pelo nome, ele deu um nome a cada uma delas. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que ele está sentado lá no céu, na sua glória, ele está sentado na glória. A Bíblia diz que os pés dele estão postos sobre a terra e a sua mão segurando este globo. Tenta trazer na sua memória o tamanho, porque isso é chamado na teologia de homo não sei o que lá, que quer dizer homem. É uma palavra lá teologicamente que eu não me lembro agora, é uma palavra comprida. É homo não sei o que lá. Eu não lembro agora o nome total. Isso é formas humanas que se dá a Deus. Deus não tem forma, tá? Jesus disse isso lá para a mulher sentada na boca do poço. Quando ela disse, como é Deus? Ele falou, meu Pai é Espírito. E importa que o que eu adore em Espírito. Então, Deus ele não tem forma humana. Ele toma forma humana para se apresentar a gente. Então, quando Isaías vai escrever a forma de Deus, ele vai dar uma noção para a gente do poder de Deus. Ele fala, Deus está sentado na sua glória, no seu trono, os seus pés estão postos sobre a terra e a sua mão segurando o globo terrestre. Só para você ter noção disso, tenta imaginar, faz um desenho num papel de um globo terrestre, lá em cima, fora do globo, um trono, um ser sentado nesse trono e um braço gigantesco vindo assim segurando a terra por baixo. Só para você ter noção. E qual o nome do negócio? Só para você ver, não ia conseguir mesmo, né? Nem treinando capaz de eu conseguir. Pelo menos uma semana. Isso é a forma, é o estudo que dá forma a Deus. Isso lá no bacharel em teologia, você vai estudar isso um dia. Para você entender isso. É como você dá forma para Deus. Porque Deus não tem forma. Ele é espírito. Quando Jesus desceu à terra, ele encarnou. A Bíblia diz que ele encarnou. Quer dizer, ele tomou forma e veio entre nós. Mas a Bíblia diz que um dia nós seremos como Deus. Um dia nós seremos como Ele. No livro de Mateus, capítulo 5, abre aí Mateus 5. Presta atenção. Deus entrega a eles graça, coloca no coração dos homens do passado graça, é favor de Deus. Essas pessoas olham para eles, amam eles de tal maneira que entrega tudo a eles, mesmo se prejudicando. O Egito todo se prejudicou e quando entregou para eles. É Deus dizendo assim, eu movo a riqueza de um país, eu tiro a riqueza de um país e entrego a um povo pobre e miserável e faço deles ricos. Nós lemos isso aqui domingo passado, em 1 Samuel capítulo 2, que é Deus que enriquece e é Deus que empobrece. É Deus que exalta e é Ele que abate. Por isso ninguém deve estar seguro, somente em Deus. Aí ele está falando assim, eu tiro de um país inteiro toda a riqueza e entrego um povo que era miserável. Eu li agora domingo, vocês leram comigo em Eclesiastes, que Deus pega um homem, ex-presidiário, está lá no texto. Ele fala assim, ainda que um jovem seja um ex-delinquente presidiário, eu faço dele rei sobre uma nação. Ainda que ele nasça numa família de mendigos, eu faço dele um homem rico, próspero. Está lá no texto. Quem faz é Deus. Deus entrega toda a graça a eles, através do povo do Egito, e eles enriquecem. A vida deles muda. Se você sair daqui hoje, presta atenção, se vocês saírem daqui hoje, tomando posse dessa palavra, que Deus pode mudar a tua história de hoje para amanhã, já estou feliz, porque eu cumpri o propósito de Deus.
Porque o propósito dele é esse, que você saia daqui entendendo que Deus tem o poder para mudar a tua história. Sim ou não? Ele fez isso com 2 milhões de pessoas. Ele saqueou um país inteiro para abençoar um grupo de pessoas. Então esse Deus existe, ele está vivo. Só que ele não vai sair por aí distribuindo dinheiro para qualquer pessoa. Porque ele tem planos. Presta atenção. Presta atenção. Ele entregou para eles a riqueza, para provar que ele pode fazer, e fez. Lá na frente, ele vai fazer assim: eu quero que você me dê parte daquilo que eu te dei, mas eu quero que seja voluntário. O povo não fez. Agora aqui, em Mateus 5, quem achou, diga amém. No verso 23, olha o que diz o texto. Olha o princípio mesmo no Novo Testamento. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta até o altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar. E primeiro, vai até ele e reconcilia-te com ele, com teu irmão. Depois você volta, pega a tua oferta e apresenta. Entra em acordo depressa com teu adversário. Presta atenção, quando é que um irmão se torna adversário? Enquanto está com ele a caminho. Não é no caminho, é a caminho. Enquanto está com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário, presta atenção, aquele irmão, o adversário, te entregue o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. 26. Com toda certeza eu afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Presta atenção, o princípio de oferta. Deus está dizendo o seguinte: quando você vier trazer alguma coisa no altar e lembrar que tem alguém lá fora que tem uma pendência contigo, tem algo contigo que você não está resolvido, ele fala assim: deixa a tua oferta no altar, entrega, deixa ali. Mas vai lá depressa e se conserte com ele. Faça um acordo. Divide lá, faz umas promissórias, entre em acordo com ele. Por quê? Porque se você não entrar em acordo com ele, ele se torna um adversário seu. O que é um adversário? É aquele que luta contrariamente a você. Deus está dizendo assim que existe um princípio que impede as pessoas de se aproximarem de Deus e que Deus se aproxime dela. O texto está dizendo: deixa aí no altar, vai lá primeiro e se reconcilia com ele. Depois você volta e entrega. Por quê, pastor? Porque se não for assim, ele é um adversário seu. E ele está a caminho do tribunal. E quando ele chegar no tribunal, ele vai falar com o juiz. O juiz vai dar causa ganha para ele. E vai mandar te prender. E você vai ficar preso e só sai de lá quando pagar o último centavo. Você já viu algum preso pagar a conta? Como é que preso paga a conta? Mãe, pai, avô paga. Beleza, quem tem pai, mãe, avô e tem dinheiro. Só que nesse caso aqui, não é dinheiro físico, é dinheiro espiritual. E aí eu quero ver qual é o pai que tem autoridade para ir lá no espiritual e pagar a dívida que você fez aqui na terra. Porque é muito fácil eu ir lá na casa do meu vizinho e falar assim: perdoa o meu filho, por o meu filho ter errado com você. Se o meu filho não for lá fazer isso. Na lógica, quem tem que ir lá pedir perdão é quem? É meu filho. O que Deus está dizendo aqui? Eu quero abençoar, eu quero prosperar, eu quero me aproximar de você. Mas existem princípios para isso acontecer. Se não tiver esses princípios estabelecidos, ele se torna adversário. Por quê, pastor? Olha no capítulo 2 Coríntios 9, estou caminhando já para o finalzinho. 2 Coríntios 9. Eu estou te ensinando aqui princípios que Deus tem estabelecido para abençoar pessoas. Deus quer abençoar pessoas. Deus quer enriquecer você.
Deus quer mudar a tua história. Deus quer prosperar a sua história. Mas existem princípios para que ele faça isso. E ele está ensinando aqui. Lá no Êxodo, ele entrega e depois pede. Para quê, pastor? Para provar o coração das pessoas. Tem gente que só sabe receber, ela não sabe dividir. Ela só sabe receber. Falar em dar, ela abre as mãos. Mas quando fala em entregar, ela fecha. Aí Deus fala, é por isso que eu não te entrego. Porque na hora que eu te peço, você não é voluntário. Por isso, muitas pessoas, irmãos, não prosperam na vida. Estão no mesmo lugar, moram na mesma cidade, às vezes fazem a mesma coisa. Uns prosperam e o outro não. Por quê? Porque uns são voluntários. Outros são miseráveis. O segundo princípio, 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 7. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 9, 7. Isso é Novo Testamento. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Conforme dispôs no coração. Por isso que Deus falou lá. Eu tomo daquele coração que seja voluntário. Aqui no Novo Testamento ele fala, cada um pega a oferta segundo o coração voluntário. Deus não recebe nada que não seja voluntário. Guarde isso na sua mente. O fato de vir aqui entregar oferta, o fato de vir entregar dízimo, quer dizer que Deus vai te abençoar. Agora, se o seu coração é voluntário em fazer, pode ter certeza, a janela do céu se abre, a riqueza vem de tal maneira que as pessoas lá fora vão olhar para você e dizer como aquele cara prosperou. Que é o que está lá no princípio de Malaquias 3,10. Ah, mas eu sou dizimista, a vida não vai. Porque você só faz porque é obrigado. Porque o pastor pede. Por isso que eu falo para vocês, o meu desejo é não falar em dinheiro na igreja. O meu desejo é ter uma caixa ali, ó, fechadinha com um buraco em cima, e você voluntariamente entregar. Porque eu sei que quando você for voluntário, Deus te enriquece. Agora, quando você entrega porque eu peço, você só vai manter a igreja, mas você vai viver sempre na miséria. Por isso que tem um monte de pastor rico, milionários, igrejas ricas, e o povo às vezes é miserável. Por quê? Porque eles entregam, mas não voluntariamente. Deus não quer o seu dinheiro. Deus precisa de dinheiro, irmão. Presta atenção, Deus precisa de dinheiro. Um ser que é dono de todo o ouro e toda a prata da terra. O Deus não precisa de um centavo. Por que ele pede para você? Porque a Bíblia ensina que tudo é semente. Você só colhe o que você planta. E quando se fala de terra fértil, está falando de igreja. A única terra fértil que existe na terra é a igreja. Guarda isso na sua mente. Se um dia você fizer teologia, ou daí para frente, você vai aprender isso lá. Teologicamente, a palavra terra fértil é a igreja. Aonde você entrega o seu pouco e Deus derrama muito, está na palavra. Você entrega o pouco e Deus derrama muito. Você entrega 10%, ele abre a janela e derrama rio de bênção. Está lá em Malaquias. Você abre as janelas do céu e recebe rios de bênção com 10% do que você ganha. Presta atenção, você não é obrigado a dar 10% para Deus. Você só é obrigado a devolver parte daquilo que ele te deu. Olha o que ele diz aqui no verso 7. Cada um contribua de acordo com o que resolveu no seu coração, conforme diz seu coração. Não faça isso por tristeza e nem por obrigação, pois Deus só ama quem dá com alegria. Não faça isso com tristeza. Se você não está feliz na hora de ofertar, nem oferte, porque você vai trazer maldição para a sua vida. Eu vou te provar isso na Bíblia. Quando você oferta com o coração triste porque está ofertando, você está amaldiçoando a sua própria vida. E outra, se você tem alguma conquista, você acaba de perder ela. Por isso que eu disse para você, hoje não tem oferta, eu não quero oferta aqui. Eu não estou aqui pregando isso aqui para tirar dinheiro de você. Eu estou aqui te ensinando para você prosperar. Mas isso é princípio. Deus quer mudar a história de pessoas aqui. Mas ele falou que vai mudar daqueles escolhidos. Porque muitos são chamados a prosperar, mas poucos são escolhidos para a prosperidade chegar. Mas eu quero, em nome de Jesus, crer que todos vocês vão prosperar. Olha o que ele diz no versículo 8.
Porque Deus é poderoso para dar muito mais do que você precisa, para que você tenha sempre tudo tudo que você necessita, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de quê, irmãos? De boas obras. O que Deus está dizendo? Eu quero te abençoar para que você abençoe alguém. Mas ele está falando, eu sou poderoso, aí o texto ali é Deus, eu sou poderoso para fazer muito mais além do que você precisa, ao ponto de você ter o bastante para você e ainda ter para abençoar outras pessoas. Quem quer receber essa unção de prosperidade sobre a vida? Então você precisa ser voluntário. Você precisa desenvolver dentro de você um coração voluntário. E outra, o princípio que Deus estabeleceu quando você trouxer no altar e souber que tem alguém lá fora que tem uma queixa contra você, na área financeira, enquanto você não resolver lá, a sua vida financeira aqui não funciona. Porque Deus é justo. Então, se você deve a alguém, irmão, procura amanhã e faz um acordo. Porque no mundo espiritual, aquela pessoa se torna adversário seu. E aí Deus fala, você vai estar preso financeiramente até que pague o último centavo lá. E eu conheço gente que pensa assim, 5 anos depois meu nome está limpo. Tudo bem, aqui na terra está limpo, mas no mundo espiritual nunca vai ficar limpo. Aí sabe o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13? Provérbio 28, 13, ele diz assim, aquele que encobre nunca prosperará, jamais. 5 anos o nome está limpo. Aqui está limpo. Lá está sujo. E não é só lá não. Lá no Banco Central fica registrado. No dia que você for fazer um financiamento, aí dá assim, não foi aprovado. Aí você fala, não, mas meu score está lá em cima. Aí o cara não pode te falar porque é ética, ele não pode falar, é proibido. Mas ele podia falar assim, aquele score lá é para enganar trouxa. Porque o score verdadeiro está lá no Banco Central. E ele não pode falar para você que não pode fazer o financiamento porque seu nome está sujo no Banco Central. Porque senão ele recebe um processo. Porque a lei diz que 5 anos depois seu nome está limpo aqui, mas lá no Banco Central está sujo. O que é isso? Lá ele sabe o perfil de pessoa que você é. Compra e não paga. Aí alguns bancos que estão podres de rico faz um jogo. Qual é o jogo? Empresta. Ele não pagou lá? Vamos dar mais uma chance. Só que tem um detalhe. O juro para ele é o dobro. Aí você vai comprar o mesmo carro que o vizinho comprou, dando a mesma entrada que o vizinho deu. O vizinho vai pagar 500 e você vai pagar 750. Aí você fala, como que pode? Porque o nome dele sempre teve limpo. O seu já teve sujo, está lá no Banco Central. Aí o cara, um ricaço, bilionário, foi lá e comprou sua dívida. Falou assim, não, pode vender para ele, só bota o juro um pouco mais caro. Por quê? Porque cada prestação que você paga, 50% dela é um seguro. Que se você não pagar, o seguro paga. Eu estou falando para você coisas financeiras. Talvez o Léo saiba disso, porque ele lida com finanças. Eu fiz esse direito, foi uma aula de direito, acho que foi direito, eu não lembro lá se foi tributário. Eu sei que foi um direito lá que eu fiz lá, que ensinaram para a gente lá. Que o nome fica lá. Por isso os juros são altos. Quando vai fazer um financiamento, e dependendo do financiamento, não é aprovado. Tem um pessoal que eu conheço aí, não é daqui do Perequê, não. De um lugar de fora aí. Eles venderam o carro para comprar um apartamento. E quando foram fazer a ficha, apareceu uma dívida lá, acabou a pilha. Troca para mim, amor, tá aqui, ó. Quando foram fazer a ficha na imobiliária, eles tinham o dinheiro da entrada, para dar de entrada e ficar. Tem que desligar, meu bem, senão vai estourar. Tá bom, já desliguei. Vai lá. Você mexe com som. Mas vamos lá, esquece, não vai me bater aqui na frente de todo mundo, vai ficar feio. Fica quieto, eu tô até tremendo agora. Eu já sei que em casa o bicho vai pegar. Tô brincando. Aí, olha só, essa pessoa juntou o dinheiro para dar de entrada, e na hora que foi dar a entrada, apareceu essa ficha lá, essa ficha negra. E apareceu uma ficha vermelha também. A pessoa tinha uma dívidazinha
barata, tá? Pequenininha, de telefone, que não pagou. Passou os anos, aquela ficha de telefone. É assim mesmo. Aí aquela fichinha sujinha, foi lá em cima o valor. Aí o cara falou, olha, infelizmente não passou o seu financiamento. Alguma coisa, tá? Deve ser, Tá vendo? deve ser o inimigo. Tá vendo? Inimigo. Alguma coisa aconteceu. Sai, inimigo. Alô, inimigo. Peraí, calma. Peraí, deixa eu desligar. Pega outro microfone. Pega outro. Deve ser o diabo mesmo. Oi? Hã? Desceu? Você viu? Sai. Deve ser mesmo. Ah, é, irmã. Isso aí. A irmã tá ligada. Aí, alô? Deixa assim mesmo. A gente fala sem microfone. Traz outro. É isso. Ai, oi. Testando. Tô testando aqui. Alô? Aí a ficha da pessoa estava lá, negativada. E aí ela falou, e o que eu faço? Ele falou, você vai ter que ir lá acertar. Aí a pessoa, nossa, eu vou mexer na entrada do apartamento. Ele falou, não, vai lá, acerta, que a gente diminui a entrada e aumenta a prestação. Aí a pessoa foi lá e pegou a metade do dinheiro que tinha para dar de entrada, foi lá e pagou a conta. Fechou a conta, pagou. Aí veio com a ficha limpinha. Aí quando chegou na hora de passar para o banco, o financiamento, preencheu tudo na imobiliária, tudo certinho. Porque a imobiliária só tem acesso, irmãos, a essa ficha negra, essa ficha vermelha aqui, do score. Aquele score que você puxa na internet. Aí a pessoa da imobiliária preencheu toda a ficha, nome limpo, a conta paga, beleza. Mandou para o banco. O banco negou o financiamento. Por dívida. Inadimplência. Aí tem um código lá que fala inadimplência. Não tem escrito, vem um código, um número. Só quem tem acesso a isso são contadores e pessoas que mexem com financiamento. A pessoa ficou irada. Falou, não, eu paguei, está aqui o comprovante, meu nome está limpo, aqui meu score está aqui perfeito, como é que pode? Aí procurou um advogado. O advogado foi lá, buscou o código, foi identificar, a pessoa tinha uma dívida de 7 anos atrás. E como pagar essa dívida? Se o banco que a pessoa fez o empréstimo lá atrás faliu, que foi, acho que, o Pan-Americano, um banco desses aí grandes que faliu no passado e a pessoa não pagou a dívida e ficou para lá e faliu. Como pagar essa dívida agora? Tem que entrar na justiça, fazer todo um processo que só o juiz que vai ter acesso. Olha a dificuldade que a pessoa tem. E aí a pessoa vai assim, ah, não, meu nome daqui a 5 anos está limpo. Aí a Bíblia está dizendo aqui, olha, se você está trazendo oferta no altar, que é o princípio da prosperidade, é esse, é você ofertar. Esse é o princípio da prosperidade. É entregar seu dízimo, é o princípio da prosperidade. Mas se você tiver alguma pendência lá fora mal resolvida, você só está entregando oferta. Você só está entregando aqui. Não tem como Deus abrir as janelas e derramar. Está aqui na palavra. Eu preciso ter coração voluntário, mas eu preciso também ter a minha vida debaixo da integridade de Deus. Por quê? Porque muitos são chamados e quê? Poucos o quê? São escolhidos. Malaquias 2 é o último, já vamos orar. Pode chamar o Ministério de Louvor. Malaquias 2, eu vou te provar o que eu te disse antes. Olha o que diz aqui no versículo 2. Se não ouvirdes e não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas o quê? Bênçãos. E já as tenho amaldiçoados porque não aplicasse isso no vosso coração. O que Deus está dizendo? Que quando você entra nessa atitude de comprar e não pagar, você desonra a Deus. O nome de Deus fica desonrado. Por quê? Ah lá o crente, ó, que deve todo mundo. Para ser crente assim, eu prefiro não ser. Aí ele falou, se você não propuser no seu coração a dar honra ao meu nome, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. E detalhe, já está amaldiçoado. Por quê? Porque você já desonrou. Então o que eu disse antes, eu estou te provando aqui. Que quando você entra por esse princípio de desonra, a Bíblia diz, irmão, vocês estão tirando a atenção do pessoal que está lá atrás. Faz isso lá embaixo. É você mesmo.
Quando não propuser no coração a dar honra ao nome de Deus, Deus fala assim, eu vou amaldiçoar a sua bênção. E melhor, já está amaldiçoada. Porque não propôs no coração dar honra ao meu nome. É o que eu disse. Tem pessoas que até têm a bênção, mas a bênção dela se torna maldição. Por quê? Porque não dão honra ao nome de Deus. Deus está ensinando o caminho de prosperidade. E o caminho que impede a prosperidade ainda amaldiçoa o que tem. No verso 32 de Êxodo, no verso 1, capítulo 32, verso 1, ele diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se do povo a Arão e disse para ele, levanta e faz para a gente um Deus que vá diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão lhes disse, tirai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e traz-me aqui. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas orelhas dos seus filhos, e trouxeram e entregaram para Arão, e ele os recebeu das suas mãos, e o burriu, olha só, e com o burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram bem grande, bem alto, eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que tirou vocês da terra do Egito. Verso 5, e Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregou a Arão e disse, amanhã faremos festa ao Senhor. No verso 6, e no dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois se levantou e ficou feliz. Verso 7. Então disse o Senhor para Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo, que fizesse subir da terra do Egito, se tem o quê? Se tem o quê, irmãos? Corrompido. Lembra da corrupção? Deus disse, desce depressa, porque esse povo se corrompeu. É o mesmo povo lá da oferta, está falando a mesma coisa lá do povo que Deus pediu. Para Deus eles não tinham, para fazer bezerro de ouro, sim. E olha o texto, quem pediu para fazer o bezerro de ouro foi eles. Ele falou, Moisés é um homem de Deus, tudo bem, mas a gente não sabe onde ele está andando, está demorando vir. Mentira, irmão, conversa fiada, sabe aquela desculpa de crente? Porque eles sabiam, Moisés falou, olha, fique aqui, separa a oferta alçada, que eu vou subir para falar com Deus e volto. E sabe quanto tempo Moisés ficou conversando com Deus? 40 dias. 40 dias. Fala para o irmão, será que não é tempo suficiente? Sim ou não, irmãos? Não é tempo suficiente para a pessoa se organizar financeiramente? Sim ou não, 40 dias? Para quem tem ouro e prata, sair do Egito rico. Será que 40 dias não é o suficiente para uma pessoa bem-sucedida separar aquilo que Deus pediu? E bem-sucedido é todos eles, 2 milhões de pessoas. Mas eles não tinham. Mas para construir o bezerro de ouro eles tinham, com facilidade. E o que o bezerro de ouro representa na Bíblia? Vontades do homem. Aí, no verso 7, então diz o Senhor, desce depressa, porque o povo que você fez subir do Egito, ele tem se corrompido. Verso 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram, ofereceram a ele sacrifício, e disseram para esse bezerro, este é o teu Deus, ó Israel, este tirou vocês da terra do Egito. Foi esse bezerro de ouro que tirou eles do Egito, irmãos? Foi esse bezerro de ouro que tiraram eles do Egito? Quem tirou eles do Egito? E o que Deus está dizendo para Moisés? Deus está dizendo para Moisés, eles estão dizendo que foi aquele bezerro que tirou eles do Egito. O que é isso? O que você entende? Você é inteligente, eu sei disso. Você está prestando atenção no culto aqui, não no que está tentando tirar a sua atenção. O que isso quer dizer, irmãos? Assim, na cara de pau. O que quer dizer isso? O que isso parece para você?
Deus tira do Egito, dá riqueza para eles, destrói o inimigo. Agora aqui, quem é o Deus deles que tirou eles do Egito é o bezerro de ouro. O que isso quer dizer para você? Não basta ter muita sabedoria para saber que isso é ingratidão. Não basta para saber, não basta saber muito para entender que isso é uma das maiores ingratidões que Deus poderia receber. Aí olha o que diz aqui no verso 9. Disse mais o Senhor para Moisés: eu tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Sabe o que é isso? Povo de dura cerviz. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de você uma grande nação. Verso 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar e disse: esse é o bezerro de ouro que tirou vocês do Egito. E Deus está dizendo: eu tenho visto, eu tenho observado como que esse povo tem um coração teimoso. Coração teimoso, rebelde. Deixa que eu mesmo trate com eles. E vou abençoar você. O que Deus está dizendo? A Bíblia diz que ele vê, ele percebe. Moisés está lá no monte com ele e o povo aqui, fazendo bezerro de ouro, e Deus olhando tudo. Deus olha para ele e fala: você merece ser abençoado, mas esse povo não merece ser abençoado, porque eles são um coração duro, é um povo rebelde, um povo teimoso. Eu vou tratar com eles. O que eu quero que você entenda? Que todas as nossas ações, Deus está observando. Todas as nossas ações na terra determinam se eu vou ser abençoado ou amaldiçoado. Todo o meu comportamento, abre as portas ou fecha as portas, abençoa as minhas bênçãos ou amaldiçoa as minhas bênçãos. E concluindo, no verso 30 aí de Êxodo 32, na mesma história, diz assim: aconteceu que no dia seguinte Moisés disse para o povo: vocês cometeram um grande pecado. Qual pecado? Ingratidão. Agora, porém, subirei ao monte o Senhor, porventura eu farei propiciação pelo vosso pecado. Quer dizer, ele foi lá orar e pedir a Deus misericórdia, porque Deus falou que ia tratar com eles. No verso 31 ele diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse para o Senhor: ora, este povo cometeu grande pecado, eu reconheço, fazendo para si esse bezerro de ouro e chamando ele de Deus. Mas agora eu peço ao Senhor, perdoa este pecado deles. Então risca meu nome do teu livro que você tem escrito. Moisés, ele comete uma loucura. Ele chega diante de Deus e coloca a integridade dele para pagar a ingratidão deles. E fala assim: eu reconheço, eles cometeram um pecado grave de ingratidão, construindo aquele bezerro de ouro com o ouro que o Senhor deu, e ainda chamando aquele bezerro deles, que foi o Deus deles que tirou eles do Egito. O pecado deles é grave, eu sei, isso está certo. Mas eu quero fazer um acordo com o Senhor. Ou o Senhor perdoa eles, ou risca o meu nome no livro da vida. Olha que loucura. Isso custou caro para ele. Deus riscou o nome dele mesmo. Deus não aceita suborno. Olha o que diz no 32. Agora, pois, perdoa o seu povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Aonde está escrito, verso 33. Então disse o Senhor para Moisés: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei o nome dele do livro. Vai agora, pois, e conduz este povo para a terra que eu tenho dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, eu os visitarei neles, o pecado deles. Verso 35, irmão, e último. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro de ouro que tinha formado. Deus diz que existe o dia da visitação. Deus falou: conduz eles, vá. Mas no dia da visitação eu vou cobrar deles o pecado que eles cometeram. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Um dia a conta chega. Mas a Bíblia diz que naquele dia da visitação, alguns vão ser escolhidos no meio da multidão. E eu creio que aqui Deus está dizendo para você: eu quero te escolher no dia da visitação.
Está chegando um tempo que Deus vai mudar a sua história. Está chegando um tempo que esse Deus todo-poderoso, dono de todo o ouro, dono de toda a prata, que tem o poder de tocar no coração dos reis dessa terra, elevar você de nível, vai fazer uma visitação. Ele vai visitar você. Moisés disse para eles, presta atenção, Moisés disse para eles, olha, prepara a oferta alçada. Eu vou lá falar com ele e volto para tomar de vocês. Somente quem tiver o coração voluntário. E ele se foi. 40 dias depois o povo se corrompeu. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou te dar, Moisés, 40 dias para você observar o coração deles. Eu quero fazer uma proposta para você hoje aqui. Disse para você, não vou pedir oferta. Fique em paz. Eu não quero expor você. Porque eu não preciso fazer isso, porque Deus sabe quem é você. Se você tem alguma pendência com alguém lá fora, vou te dar 40 dias para você fazer isso. Você tem 40 dias a partir de hoje para lá buscar essa pessoa que tem essa pendência, entrar em acordo com ela. Se é com o banco, se é com alguma loja, se é com alguma pessoa, eu não sei. É você e Deus. 40 dias depois, você tem 40 dias para fazer isso. Pastor, e aí? Eu duvido se Deus não mudar a tua história dentro desses 40 dias. Eu duvido se Deus não faz. Se Ele não fizer, até eu deixo de ser quem eu sou. Eu não estou pedindo a Deus para perdoar o seu pecado, nem riscar meu nome do livro da vida. Eu estou dizendo o seguinte, se você tiver integridade diante de Deus, se Ele não fizer, eu deixo de ser o que eu sou. Porque eu estou falando aqui de um ser que é justo. E Ele não pode mentir nessa palavra aqui. Porque se Ele não mudar a tua história, pode ter certeza, isso aqui não é verdade. Mas eu creio que o que está ali é verdade. Ele vai mudar a tua história. Deus tem o poder de fazer isso. Mas enquanto esse princípio não for obedecido, Ele não tem nenhuma responsabilidade em abençoar. Ele diz que som dos corações filtra os rins, para dar a cada um segundo o que cada um quer. Então, se você quer ser abençoado, quer ser escolhido por Deus naquele dia da visitação, esteja preparado. Alinhe tudo, acerte tudo que você puder. Liga para a pessoa e fala, olha, eu não tenho tudo para te dar, mas eu quero saber de você se você financia. Eu só posso pagar X por mês. Eu só posso fazer isso, é o único jeito que eu tenho. Eu não tenho outra maneira. Mas eu quero acertar o que eu devo com você. E aí se prepare para viver o melhor dia da sua vida. O melhor ano da sua vida. Deus vai mudar, eu creio nisso, em nome de Jesus. Foi Ele que mandou pregar essa palavra aí. Essa série de palavras que eu tenho pregado esses dias para cá, é preparando cada um aqui para o melhor de Deus. Deus está dizendo que vai mudar a história de pessoas. Deus quer fazer, irmãos. Porque Deus tem obras para ser feitas na terra que depende de você estar bem sucedido. E Deus sabe o quanto você quer ser bem sucedido. Deus sabe o quanto você quer avançar na vida. Deus sabe o quanto você quer prosperar. E o quanto você tem lutado para isso. Mas esquece desses princípios pequenininhos que estão ali na Bíblia, que são fundamentais para mudar a nossa história. E eu creio que Deus vai fazer em nome de Jesus ainda este ano. Deus vai levantar pessoas aqui com muita bênção de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. E eu peço ao Teu Espírito Santo, Deus, que visite cada mente, cada coração aqui. E eu quero, Deus, pedir ao Senhor nesse momento. Eu sei que o Senhor está nessa palavra, porque essa palavra quem deu foi o Senhor. Eu não escrevi.